Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiramente, depois deste glória, é um bom dia a todos aqueles que creem em Deus, aqueles que valorizam a palavra de Deus, as mensagens que apazigua nosso coração, que às vezes nos motiva, nos incentiva a sermos mais cristãos, com mais autenticidade, com mais verdade, né? Com práticas piedosas que muitas vezes nós aprendemos com os outros. A gente aprende muito com os santos da igreja, e os santos, inspirados pelo Espírito Santo, no seguimento a Jesus, muitas frases bonitas, muitos pensamentos, muitas metáforas, muitos sentimentos inspirados pelo próprio Espírito Santo, escreveram livros, tiveram testemunhos fantásticos, pensamentos divinos que a gente vê que só pode ter vindo de Deus, só pode ter vindo do trono da sabedoria. E nós aqui na Terra, nós pelejamos por Ele, com Ele e nele, para anunciá-lo mais, para testemunhá-lo mais, para viver e buscar a santidade com mais intensidade, embora tudo contribua e concorre para que isso não aconteça. Porque o tempo está se fechando e o diabo, o demônio, tem usado todas as artimanhas possíveis e impossíveis para travar os cristãos na caminhada, cercando, iludindo, mentindo, propondo, seduzindo e por aí afora. E as pessoas, por não ter uma base sólida de uma boa catequese, ou porque seus pais, seus genitores não dão testemunhos da verdade única que é Jesus, essas pessoas se perdem. Elas passam a desconhecer a verdade. Por isso vivem na mentira, vivem na ilusão muitas vezes, vivem dentro de um sistema de quem é mais esperto é o que é mais aplaudido, e por aí afora, como eu sempre digo, por aí afora, que quer dizer, é como um jogo de dominó, e vem outras coisas, e muitas outras coisas negativas, para acentuar, pesar essas almas. E é isso que o mal quer, e é isso que o mundo quer. É isso que a carne quer. O que Deus quer de nós já é completamente o avesso de tudo isso. O próprio Jesus, fechando o Evangelho de São João, fechando o seu Evangelho no epílogo, ele diz, aliás, na conclusão, ele diz que Jesus disse assim: no mundo havereis de sofrer muito, coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e pagou caro para vencer. Ele venceu pela morte, ele venceu pela ressurreição, ele venceu provando que ele é maior do que a morte, que ele é maior do que o inferno, que ele é maior do que tudo, porque Deus deu a ele
Em provas de amor, absolutamente tudo foi colocado aos pés dele, porque ele foi o grande cumpridor da vontade do Pai, porque ele fez a alegria do Pai em plenitude, obedecendo na íntegra, sem faltar o mínimo detalhe, vivendo todos os detalhes possíveis da vontade do Pai para agradá-lo na íntegra, agradá-lo na totalidade. Por isso ele viveu uma intensidade de amor pelo Pai e ele propagou este amor, ele mostrou este amor, ele vivenciou e testemunhou este amor com a sua própria vida. A pobreza foi uma característica principal da sua vida. Nasceu numa manjedoura, numa gruta, num lugar que seria para qualquer pessoa indigno, mas naquele tempo talvez não, mas ele mostrou a pobreza, como que o homem deve ser despojado, completamente desapegado e abnegado de tudo aquilo que significa luxo, porque o importante não é onde eu nasci, mas é que eu nasci. O importante para Jesus não era o viver, mas era levar as pessoas a uma vida e vida em abundância através das suas palavras, através do seu relacionamento tão estreito, tão íntimo, tão lindo, tão perfeito, tão amigo do Pai. Jesus é o ponto fraco do Pai. É no nome dele que ele nos concede, porque ele enfraquece quando nós pedimos em nome de Jesus, vosso amado Filho. Porque Jesus é o coração do Pai. O Pai é o coração de Jesus. E o amor que une esses dois corações de uma forma inexpressiva, inverbalizável, é o Espírito Santo, que é puro amor e misericórdia. Feliz aquele que cultiva uma amizade sincera, profunda, fiel e, acima de tudo, perseverante na oração, no diálogo com o Espírito Santo, porque ele é dinâmico, é a dinâmica da vida. Ele é a plenitude do amor. É ele que ensina, é ele que nos torna apaixonados, literalmente apaixonados por tudo que é sagrado, por aquilo que é santo, aquilo que é impecável. É ele que faz com que os santos, adrenalizados de fé, com a fé acima de tudo para eles, entravam em fogueiras como São Policarpo, como Joana d'Arc, como tantos outros mártires que sofreram terrivelmente o martírio na hora da morte, mas morreram felizes, morreram rezando, louvando, bendizendo a Deus e sentindo privilegiados por morrer por uma causa tão nobre, que é morrer por aquele que deu a vida por cada um de nós. Ele morreu por todos, de todos os tempos e lugares, e nós morremos por ele. E quando falamos morrer por ele, é morrer a cada dia para o mundo. É como as irmãs antigamente vestiam hábitos negros, punham um véu negro sobre a cabeça, como se elas estivessem já mortas para o mundo e vivas para Deus.
Mas dentro daquilo que Deus quer de nós, a igreja é muito sábia e nós precisamos de estar no mundo. Nós precisamos de ajudar todo mundo, as pessoas que são semelhantes e filhas amadas de Deus. Por isso Deus estende até elas aqueles que têm um coração cheio de boa vontade, cheio de amor. Ele usa nossas mãos, Ele usa nossos braços, Ele usa nosso abraço, nosso acolhimento, nosso sorriso. Ele usa nosso olhar de misericórdia, de compreensão, de entendimento. Ele usa nossos pés para ir e vir, para buscar no coração dele, na vida de oração pessoal, toda a misericórdia para ser levada com urgência aos famintos, aqueles que necessitam de uma palavra amiga, famintos de uma palavra, desejosos de serem valorizados, desejosos de aprender algo, porque por mim, o que é de mais precioso como esmola que damos ao outro é quando nós lhes evangelizamos, quando nós os ensinamos coisas misteriosas a respeito de Deus, no conhecimento da palavra, da tradição da igreja, do magistério da igreja, dentro daquilo que nós já aprendemos, quando nós já estamos um pouco à frente, porque aprendemos um pouco mais. Exatamente porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo, mais nós queremos provar para Ele, conceder a Ele, dar a Ele o nosso coração por inteiro, sem ser fracionado, sem ser dividido. Ao contrário, Ele quer o nosso coração indivisível. Ele não quer nosso coração dividido com o mundo, dividido nas paixões, muitas vezes cegas, que nós temos por coisas, por pessoas, porque nós sabemos que o coração é bandido, ele sempre apaixona pelo que não presta aqui na terra, quando somos terrenos. Mas para aqueles que têm os olhos no céu, para aqueles que acreditam na verdade bíblica, para aqueles que aceitaram e abriram o coração para que Deus nos desse e desse a eles uma gota de fé, para que fosse pequenininha, mas que começasse assim como começam os grandes rios, começa por uma gotinha que nasce numa nascente e vai aumentando até que forme o rio caudaloso. É assim que Deus nos quer também, que a nossa fé vá aumentando, e para que ela aumente, é preciso que ela aumente também o meu tempo de relacionamento com Deus. É preciso que eu aumente o meu entusiasmo de ser filho de Deus, irmão de Jesus e templo do Espírito Santo. Ele quer que nós sejamos felizes, não no sentido de ter dinheiro, de ter riquezas, de sermos felizados nas nossas escolhas, mas Ele quer que nós sejamos felizes pelas bem-aventuranças, que é felizes aquele que tem o coração de pobre, porque verá a Deus. Feliz aquele que tem o coração manso. Feliz os que choram buscando a paz, a justiça. Felizes aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que têm um coração de criança, porque verão a Deus. Felizes aqueles que são perseguidos pelo meu nome, porque grande será o vosso galardão no céu. E assim
As bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus retrata exatamente a figura de Maria, figura feminina, materna, terna, a figura da ternura, do silêncio, da suavidade, daquela que recebe como luar a luz indireta de Deus que dá a ela aquela pureza. Da mesma forma que nossa mãe tem essas características, Deus quer também nos dar. Deus também quer que nós nos engravidemos, que o nosso coração dilata. Dilata porque Ele quer habitar, morar, crescer dentro de nós. Ele quer que nós nos engravidemos na mente, na nossa inteligência, na nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Ele quer que nós engravidemos dele em todas as nossas células, na nossa coordenação motora, na nossa vontade de torná-lo conhecido, amado, servido. Ele quer que nós engravidemos dele no coração, como uma criança de 9 meses que já não comporta dentro deste útero nada a não ser o líquido miniótico que já está prestes a bolsa arrebentar e ela vazar e a criança nascer. É preciso que Jesus esteja sempre na hora de nascer, nascendo nos nossos corações, em gestos, em sabedoria, em conhecimento de Deus e principalmente ser levados a todos os cantos e recantos da terra, levados a todos os terrenos das terras tão diferentes de umas das outras, que são os corações, quem sabe até dentro da nossa própria casa. Como que difere um coração do outro? Uns são como terras férteis, outros são como terras onde está predominando a plantio do espinho, dos espinheiros. Outros são terras duras, como o caminho onde passa tantos transeuntes. Outros corações de terra arenosa, pedregosa, onde é estéril, onde não é capaz de nenhuma semente vingar. Ele quer que o nosso coração seja um coração fertilizado pelo Espírito. Ele quer um coração molhado e regado pela chuva do alto, que vem e não volta para o alto, para o céu, sem não ter executado sua missão, sem fazer com que nasça muitos frutos, frutos em abundância. A felicidade consiste exatamente em sabermos que passamos pela vida não de braços cruzados, nem esperando a morte chegar e nem acumulando fortunas, mas que nós passamos a vida praticando o amor, conjugando o verbo amar, sendo um pedacinho de amor circulando por aí. É isso que Ele quer. Assim como Jesus foi o homem mais livre do mundo, o homem que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha paredes para cercá-lo das tempestades, do frio noturno, onde ele dormia sobre a proa, a polpa de um navio. Ele não tinha vergonha de se sentir cansado diante das multidões, o cansaço humano, mas um cansaço de alegria, de um grande cumpridor da vontade do Pai, cumpridor dos compromissos pelos quais Ele veio até nós, a terra. E da mesma forma nós também viemos para uma missão específica: amar. 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 Amar até doer, amar até morrer. Amar como sentido único da vida, amar como direção única do nosso caminhar,
amar tudo aquilo que Deus nos proporciona ou que permite-nos amar. É por isso que no dia de hoje, no Evangelho de hoje, os discípulos disseram para Jesus que João ensinava os apóstolos deles, os discípulos deles a orar. Ensina-nos a rezar, Jesus, como João ensina os seus discípulos. Parecia até que eles não viam Jesus orando. Parecia até que eles não viam Jesus refugiado, buscando a escuridão, a cumplicidade da noite. Muitas vezes se esconder num matagal, atrás das rochas, subindo as montanhas, assim como ele nos pede no capítulo 6 de Mateus, quando orardes, entre e feche a porta, para que ninguém saiba que vocês estão orando. Não sejais como os fariseus, que ficam nas portas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Ele pede que nós tenhamos uma discrição tal como era dele, como era a discrição de Maria, uma discrição para praticar o amor. Olha a sutileza da Virgem Maria em Caná da Galileia. Olha a sutileza, percebeu, foi até Jesus, chamou ele à parte, disse, comunicou, e ele fez menção de que não ia, mas ela confiante foi atrás do servente, falou assim, ele virá, e fazei tudo o que ele vos disser, ele vai fazer algo. E essa certeza que Nossa Senhora tem é uma comunicação do mesmo Espírito que atua em Jesus e que atua nela. E da mesma forma, Jesus quer que este mesmo Espírito atue em nós, em mim, em você, para que nós possamos também perceber sutilmente, discretamente, aquilo que falta aos meus irmãos. E aquele que tem o Espírito Santo, ele não precisa investigar, ele sente, ele percebe. Ele tem os olhos do Espírito Santo, ele tem a sensibilidade do Espírito Santo que está dentro dele. Por isso ele é capaz de amar e amar, como diz Santo Agostinho, ame e faça o que quiseres. E quando os ditos apóstolos e discípulos de Jesus pediu a ele, ensina-nos a rezar. Jesus fez a oração que ele sempre fazia, transmitiu com muita unção, transmitiu com muita piedade. Quando orardes, dizei, Pai Nosso. Ele veio contar o nome de Deus para nós, que o nome de Deus é Pai. E dizendo que Ele é Pai Nosso, dizendo-nos que nós todos somos irmãos iguais e que Deus não tem preferência por um ou por outro, mas que Ele ame todos de uma forma igualitária. Pai Nosso que estais no céu, porque Deus é o próprio céu, Ele é o céu. Estar nele, porque quando nós morrermos, nós vamos estar nele, com ele, para ele. Porque Jesus está nele. Porque esse universo é tão imedível, Deus é maior. E cabe toda a humanidade dentro do útero do seu coração. Santificado seja o vosso nome. Que o seu nome não seja tomado em vão, mas muito pelo contrário, que seja reverenciado o seu santo nome, que seja adorado o seu santo nome, porque o nome representa a pessoa na Bíblia.
Venha a nós o vosso reino de amor que sois vós, a vossa graça, o seu próprio Filho, o Espírito que o Senhor nos envia. Então venha a nós o vosso reino que instituiu a Igreja, que deu a elas os sacramentos, que deu a ela os sinais vivos de salvação. Seja feita a vossa santa vontade, nunca a nossa, porque vós sabeis tudo e nós nada sabemos. Por isso, Senhor, se te pedirmos algo que demoras a nos responder ou aparentemente não vai nos responder, é uma resposta positiva, porque o Senhor sabe que é melhor para nós. E muitas vezes nós somos como crianças pidonas, nós ficamos só no me dá, me dá, me dá, e dar a Ele a honra e a glória nunca. É como se fôssemos crianças pueris, crianças que ficam sempre me dá, me dá, me dá. E Ele quer que nós sejamos adultos na fé. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque em qualquer lugar que estejas, em qualquer lugar que criaste, mesmo onde estão os santos e os anjos, é a tua vontade que prevalece, que predomina, que é predominante, porque é o Senhor quem criou todas as coisas e todos os seres, visíveis e invisíveis. O pão nosso de cada dia, Senhor, o pão do amor, não o pão bolorento do ódio, da raiva, o pão bolorento do ressentimento, da mágoa, mas ao contrário, o pão fresquinho, assim como Jesus, que passou pelo mesmo processo do trigo, foi semeado na terra dos vivos, foi ceifado da terra dos vivos, foi debulhado, moído, triturado e amassado e foi colocado no túmulo, foi colocado no forno e quando ressuscita se torna o nosso alimento, o pão. O pão nosso de cada dia, que é a Eucaristia, a oração cotidiana, a oração pessoal, a oração comunitária, a rainha das orações, que é a sua Santa Missa, que é onde nós vemos que o altar é o Gólgota e quem está sobre o altar é o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Por isso, quantas missas eu puder ir, eu devo ir. Dai-nos sempre, Senhor, e não deixe faltar para nós o pão do amor, o pão da esperança, o pão da fé, o pão do amor a vós, a Ti, testemunhado no amor aos irmãos, seja ele quem como for. Perdoai, Senhor, todas as nossas ofensas que cometemos, principalmente quando lançamos flechas de ingratidão no seu trono, onde nós lançamos flechas de murmuração, reclamação, e quantas vezes de heresia quando perdemos algo e que nós saímos de nós mesmos, saímos de si, e nem sabemos o que falar, que falamos, mas mesmo quando estamos num estado assim de dor, humanamente pela fé, pela consciência de que o Senhor é Deus, nós vamos fazer como a Virgem Maria, ficar de pé diante das dores atrozes e dizer como Maria, faça-se. Dizer como Jesus, faça-se. Porque nós queremos perdoar a quem nos tem ofendido, Senhor, pois sabemos que se não perdoarmos a quem nos ofenderam e pedir perdão reconhecendo também que nós os ofendemos, nós não obteremos de Ti, Senhor, como está no Marcos capítulo 9, nós não encontraremos o perdão,
Por isso, enquanto vivos, devemos reconciliar uns com os outros, porque é pelo perdão que eu dou, é o perdão que eu recebo. É pela misericórdia que eu exerço, é a misericórdia que eu recebo de vós. Não nos deixeis cair na tentação, Senhor, de afastarmos de Ti, de lançarmos fora a perseverança na fé. Que o nosso maior medo seja o medo de não fazer vossa santa vontade. Que o demônio, que o mal, Senhor, não tenha poder e nem força, assim como não teve com Jesus no deserto, que nós estejamos sempre prontos e armados com a palavra de Deus, com o rosário nas mãos, com a Eucaristia em dia, com a confissão em dia, para que quando vier o ladrão, que é o demônio, ele encontra a casa cheia de vigias, de anjos, arcanjos, querubins, serafins e o próprio Deus. E de longe ele se afasta aos berros, revoltado porque perdeu a minha alma, porque eu sou literalmente de Deus. Eu sou literalmente de Deus. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele veio salvar o homem todo e todos os homens. Então o que ele quer é exatamente essa vigilância, porque diante desse Covid, tudo é como as profecias marianas. Nós estamos em tempos de trevas, onde cientistas não sabem nada. Eles não sabem o que será a vacina, que efeito causará, não sabem quais são as consequências de quem é contagiado com esse problema. Não sabemos se isso vai demorar ou não, quantas cepas poderão, quantos brotos poderão surgir de uma célula doentia por Covid. Não sabemos nada, estamos tateando no escuro. E Deus aqui é a luz. Jesus diz no capítulo 12 de João: eu sou a luz do mundo, aquele que crê não andará nas trevas. Por isso, trevas é exatamente para aquele que não tem Deus, mesmo cegos de nascença, que nunca viram a luz, tem a luz dentro de si, ele não vê a luz externa, porque já tem a luz dentro de si da fé, a luz que é Jesus. E talvez sejam pessoas que possuem uma fé muito maior do que aquele que é perfeito, não tem absolutamente nenhum defeito físico, nem psicológico, mas temos espiritualmente falando, né? Então é por isso que pedimos e suplicamos ao Senhor que nesse tempo quaresmal, que é um tempo de conversão, ajude-nos, Senhor, a nos voltar nos calcanhares, tirando o nosso coração do lado da escuridão e voltá-lo para a nascente de um sol, de um amanhecer pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.